Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Praz, e eu estou transmitindo desde a cidade do México, especialmente para a gente do Brasil, agora que são um pouquinho depois das 7 da noite. Temos dado um pouquinho de lugar para a gente que está se ligando para esse webinário. Também para a gente de Portugal, agora são 10 da noite, um pouquinho depois das 10 da noite, hora de Lisboa. Então, isso para a gente que não pode dormir que fica um pouco mais de noite, pode ver esse webinário, tá? Bem-vindos todos. Vamos a começar com o que é esse webinário, que tem que ver como desenvolver um sistema de trading com uma correta gestão de risco. Porque, se bem nós não sabemos quanto é o que nós podemos ganhar com cada posição, sim podemos controlar o risco, ao grau de poder tirar o risco com nossas próprias mãos e fazer que a posição fique blindada, fique o preço da ordem de máxima perda fique em zero, igual que o preço de entrada. Então, com isso, nós logramos que já não tenha possibilidade de perda, mas sim tenhamos ainda possibilidade para ter lucro, seja o que nós estejamos nesse momento, ou que o preço avance ainda mais na direção correta. Antes de começar, vamos falar sobre o aviso de risco, porque nossos produtos são negociados com margem, possuem um alto nível de risco, e é possível perder todo o seu capital, o seu dinheiro. E a máxima do trading não é ganhar dinheiro. Começa por não perder. É o que se chama money preservation nos Estados Unidos, a preservação do dinheiro. Um dinheiro que muito possivelmente foi ganhado com muito trabalho. Então, o que tem que se evitar é uma situação de trade-out. Os gráficos, os mercados, não são um lugar romântico onde a gente só pode fazer dinheiro. É um campo de guerra. É um lugar hostil. Se diz, o segundo lugar mais hostil depois de uma guerra real. Tem um dito que diz: Deus perdoa, mas os mercados não. Então, temos que ter muito cuidado de colocar as posições na direção correta, de acordo com a leitura que nós estejamos do análise técnico. Então, não que tem bons traders ou maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados. Então, nós vamos buscar ser dos traders treinados, tá? Eu estou transmitindo aqui desde a cidade do México. Meu nome é Carl. Eu tenho ascendência brasileira do lado da mãe, ascendência alemã do lado do pai, e posso dar e dou seminários, webinários e classes nos 4 idiomas. Então, o trade-out, que é quando se queima a conta, é uma situação que não deve acontecer nunca. Por isso é que eu sempre dou, quando eu estou começando, quando estou trabalhando com traders que estão começando com esses negócios, eu dou o que se chama os 5 conselhos de proteção e conservação do capital. O primeiro é pratique em demo. A primeira vez que eu falei isso para a gente do Brasil, deram uma risada. Mas isso é estratégia. Olha, eu invito a gente a tomar
a conta demo tão em sério como piloto comercial se treina em um simulador de voo, tá? Ou como piloto de Fórmula 1 se treina também em um simulador para se aprender a pista de carreira em qualquer lado que ele vai. Qual é o sistema que eu aconselho nesse primeiro conselho? Tem dois jeitos de aprender, minha gente. Um bom e um não tão bom. O bom é você praticar com situações e condições de mercado reais, mas com dinheiro que não é real. Então, se você perde, não faz mal. O não tão bom é quando nós só praticamos com dinheiro real e vemos como ele desaparece. O mercado Forex é um mercado triplo alavancado. Você tem muita força nas suas mãos quando você começa a fazer trading. Com essa força, você pode dobrar a conta em questão de horas, ou fazer que ela desapareça. Então, temos que eliminar a possibilidade de desaparição do nosso dinheiro. E a conta demo é para isso. Não só isso, a conta demo serve para nós medir quando é que estamos sendo lucrativos. Eu vou dar um webinário que tem que ver com expectativa de trading, tá? Isso tem que ver com o que estamos falando hoje. Então, vou ver se temos tempo para falar do que é a expectativa de trading. Esse é um estudo que cada trader pode fazer para medir quão rentável, quão lucrativo está sendo. No momento que o trader já desenvolveu um sistema de trading consistentemente lucrativo, e consistentemente lucrativo quer dizer não que ele ganha sempre, mas que tem mais posições ganhadoras, com mais dinheiro que as de perda. Então, eu aconselho sempre ter uma conta demo, além que nós estejamos uma conta real. Por quê? Na conta real, nós só passamos as estratégias que já têm backtesting. Eu vou falar um pouquinho do que é o backtesting. Eu vou ir para a plataforma, o MetaTrader, para mostrar o que é o backtesting. Não está entrando isso como eu quiser, então eu vou tentar mais tarde. Mas o que acontece é que eu uso situações do mercado real do passado para eu ver e provar meu sistema de trading. Então, no demo, você faz o backtesting. O que funciona, você passa a real. Mas o trading é uma atividade de vida. Nós vamos estar fazendo e aprendendo todo o tempo. Eu aconselho a gente conservar o que é a atitude do principiante. Sempre aprender coisas novas. Sempre testar novos indicadores, testar novos tipos de velas, testar plataformas, testar ferramentas de bots, de robôs, tá? Inteligência artificial também. Então, por um lado, o território, o cenário para eu fazer meus testes é a demo.
e todo o que já está testado, provado que funciona, passo a real. Então, esse é o sistema, esse é o filtro para eu procurar ter as maiores probabilidades de sucesso no meu lado. Número 2, gestione o stop loss. É que o primeiro erro que eu vejo em muitos traders que não sabem aproveitar a vantagem da ordem de paro de perda, o que é o stop loss, é que não usam ele. Então, pode ir bem, mas quando vai mal, pode ir muito mal. O stop loss faz que nós tenhamos controle do máximo risco que nós podemos correr. Tem gente que usa o stop loss, mas deixa ele no ponto de entrada, no ponto mais longe do preço atual. Então, o que acontece? Isso é uma história que eu tenho escutado muitas vezes, muito tempo. Um trader vem comigo e fala, olha, eu tenho uma posição na que eu vou ganhando $20. Mas, se o stop loss se ativa, eu perdo 100. Então, eu vou manter a posição até que eu possa ganhar uns 150, $200. Então, eu fecho. Ou eu ponho o take profit nessa zona. O que acontece ao dia seguinte é que ele fala, olha, cara, eu perdi $100. Não se foi de volta para o stop loss e ativou ele. Isso não é porque o mercado seja ruim com nós e que esteja algo pessoal com o trader. Tampouco significa que o trader tinha que fechar a posição com $20 de lucro. Mas se ele vai movendo o stop loss, e tem diferentes sistemas para mover o stop loss. Um é o trailing stop, que é automático, funciona de noite quando dormimos, mas eu aconselho mais o manual. Tem um que vai através do price action. Tem outro que usa os pontos SAR do indicador parabólico SAR. O ponto é que meu conselho é que você minimize as possibilidades de perda até que você possa blindar a posição em zero, onde você iguala o preço de entrada com o preço do stop loss. Tem um dito que diz, o guerreiro que tem as mais altas probabilidades de ganhar uma luta, uma batalha, é aquele que já não tem nada que perder. E nós podemos ter, de 20 posições, 19 sair em zero, uma ganhar 500, e ter uma expectativa de trading em mais 25, a qual é boa, é positiva, tá? Então, sair em zero não é ruim. Por contrário, você não perdeu. Mas, olha só isso, o que eu vou dizer. O stop loss não serve só para nos proteger de uma possível perda. Também serve para proteger um mínimo de lucro. Eu sigo movendo ele, protegendo um mínimo de lucro, com o qual eu já garanti que essa posição, desculpe, é exitosa, tem sucesso. O único que está em jogo é se você vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Mas você, com o stop loss, se cobriu, se protegeu, um escudo para proteger o mínimo de lucro. Esse stop loss, essa máxima perda, ordem de máxima perda, é uma das mais grandes diferenças entre o que é o trading real e as apostas, o gambling, as opções binárias. Tem uma grande diferença, tá? Porque aqui você se pode reduzir o grau de exposição, você se pode proteger. Então, isso é o principal desse webinário. Gestione o stop loss para que você tenha pleno controle do risco.
da possibilidade de poder perder. Terceiro conselho. Estamos falando que o mercado Forex é 3 vezes alavancado. Você pode ganhar ou perder dinheiro com micromovimentos do preço equivalentes ao movimento do quarto dígito depois do ponto, que é o PIP, ou o quinto dígito, que são frações de PIP. Então, de micromovimentos podem ter impacto na sua conta. Número 2, depende do tamanho da posição. Isso é o que se chama o calibragem da posição. É uma arte calcular o tamanho da posição, onde eu vou para o quarto conselho, que é não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição. Olha, eu vou tentar outra vez entrar para a plataforma, porque não entrou. Algo tem com a internet. Entrou. Poxa vida. Ok. Primeiro, backtesting. Como se faz o backtesting? Primeiro, eu deselecione essas 2 flechinhas daqui. Vou pôr isso em português agora do Brasil. Vai iniciar em segundos. Esse é 1. Então, nós desselecionamos as 2 flechinhas para ter total liberdade de movimento do preço para trás ou para frente. Agora, com F11, você faz que o gráfico fique mais grande. Então, isso ajuda a que, se eu vou fazer backtesting, eu uso as últimas velas que tenho aqui na beira da plataforma e com F12 vou fazendo que elas avancem e vou testando como é que vai minha leitura do price action, onde eu ponho uma linha que serve de chão, ponho outra linha que é o teto da minha vela, que é a inicial, e eu ponho outra linha aqui embaixo, que é o meu nível de stop loss. Então, vão aparecendo mais velas que me ajudam a mim subir os níveis e procurar blindar a posição, fazer blindagem da posição em 0, para eu já não ter possibilidade de perda, mas eu vou ganhar do dinheiro. Tá? Isso é um. Agora, com F11 eu faço que o gráfico fique mais pequeno outra vez. Aqui tenho eu as temporalidades. Então, se eu sou um trader que usa os gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, eu sou um scalper. Depende da velocidade com qual as velas fecham. Pode ser 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Se eu uso o gráfico de 30 minutos, 1 hora, eu sou um day trader. As castiçais demoram 1 hora em fechar. Se eu uso o H4 de 1 dia, eu sou um swing trader. Eu uso os movimentos mais grandes que faz o preço com mais tempo. E se eu uso gráficos de 1 dia, 1 semana, 1 mês, eu sou um inversionista. Agora, cada um desses tipos, e não é que nós estejamos que caçar com algum tipo de trading, mas tem que conhecer as vantagens e desvantagens de cada um desses estilos de trading. O que eu falo é que não adapte sua vida ao sistema de trading, mas bem
adapte o sistema de trading a seu sistema de vida. Agora, cada um desses 4 tipos de trader se subdividem em 3 níveis, dependendo do grau de risco que o trader esteja disposto a tomar, do modo profissional. Então, se eu não ponho em risco mais do 1% do total do capital por posição, então eu sou um trader conservador. Essa é a estratégia que eu aconselho usar. Se eu sou um trader moderado, eu máximo vou pôr em risco o 2% do total do meu capital por posição. E se eu sou um trader agressivo, profissionalmente falando, eu vou possivelmente pôr em risco como máximo 3% do total do meu capital por posição. O quinto conselho é não ponha muitas posições ao mesmo tempo, sobretudo ao começo, porque não tem coisa mais triste que eventualmente perder dinheiro, porque você perdeu o controle das suas posições. Então, aqui a ideia é como aprender a jogar xadrez. Se eu estou aprendendo a jogar xadrez, eu me tenho que concentrar muito em um jogo para aumentar as possibilidades de ganhar. Mas se eu jogo 4, 5 jogos ao mesmo tempo, cada um com uma estratégia diferente, pode acontecer que eu perca o controle, porque eu não vou ganhar nenhum só desses jogos. Então, seguindo esses 5 conselhos, pratique em conta demo, gestione o stop loss, baixe o alavancagem. O alavancagem, terceira alavancagem é o que o broker dá para você. Pode ser 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000, 1 a 2000, 1 a 3000. Tem que ver com o valor que o broker está dando para cada um dos seus dólares e do tamanho da diferença do valor de cada PIP, seja a favor ou em contra. Se vai a favor, você vai ganhar mais dinheiro, mas se vai em contra, você vai perder ainda mais dinheiro. Então, eu aconselho baixar o alavancagem ao que a FCA da Europa aconselha e permite aos brokers oferecer a seus fregueses, a seus clientes, não mais que 1 a 25, 1 a 30. Isso tampouco tem um grau, um impacto tão forte no margem requerido por posição pelo broker. Quarto conselho, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital. E quinto conselho, não coloque muitas posições ao mesmo tempo, sobretudo ao começo. Então, esses produtos com os quais nós trabalhamos, que são CFDs, Certificates for Deposit, podem não ser adequados para todos. E você deve garantir que entende os riscos envolvidos. E a cessão de risco. A exceção de responsabilidade. Toda essa informação apresentada nesse webinário é estritamente educacional. E, finalmente, a responsabilidade da colocação de uma posição é sempre do trader que coloque ela, independentemente da fonte da qual ele se baseou para colocar essa posição. Então, a pessoa responsável é o titular da conta, ok? Iron Forex e os instrutores não são os responsáveis das perdas que possa ter o trader. E a redistribuição desse material está estritamente proibida porque tem direitos de autor. Tá. Então, gestão de risco. O risco, a palavra risco,
é muito amplo. Mas eu vou procurar me dar a entender o que isso é, a possibilidade de perda. Mas, quando falamos de risco, eu poderia falar, olha, se é um carro normal, conduzido, dirigido por uma pessoa que não tem treinamento, pouco treinamento, vai a 180 quilômetros por hora, isso com certeza é uma situação riscosa, tá? Mas eu falo para um piloto de Fórmula 1, se ir a 180 quilômetros por hora tem risco, ele diria não. Para mim, não, porque meu carro está feito para altas velocidades e eu tenho um treinamento para isso. Eu vou até 300, 320 quilômetros por hora. Então, estamos vendo que os riscos é muito proporcional ao treinamento que nós temos. E é mais, por favor, a gente que está vendo esse webinário, onde temos a vantagem, quando estamos vendo ele em vivo, é que você pode perguntar o que você quiser, no momento que você quiser. Agora, tem a outra vantagem, que todos esses webinários ficam guardados na página da Iron Forex. Então, você pode ver eles quando você quiser, às vezes que você quiser. Eu aconselho, porque eu dou o mesmo tema duas vezes por semana, um para a gente de Portugal e outro para a gente do Brasil. Veja os dois, veja os que eu já di no passado, nos blocos de webinários passados, porque a repetição joga um papel muito importante no que é o aprendizagem e treinamento como trader. Então, aqui estamos falando do que se chamam os 3 M's. As 3 M's de um sistema consistentemente lucrativo. Vamos lá. As 3 M's, a pirâmide do sucesso. Os traders mais bem-sucedidos, concordam? O trading, o investimento bem-sucedido requer uma metodologia, um sistema que funcione, essa é a primeira M. A gestão do dinheiro, que tem que ver com o controle do risco, número 2. E a mente, que é uma abordagem mental adequada ao trading. Isso é o que vamos ver próxima semana, terça e quinta-feira, porque nos mesmos horários tem treinadores, tem escritores de livros, como o Alexander Elder, no livro O Novo Viver do Trading, ou o Mark Douglas, com o livro A Zona, que dão, é o que mais importância dão, é a aproximação psicológica, mais que a estratégia. Olha, o mercado também se move por emoções, que partem do desejo e se subdividem em 2 direções. Cada uma delas move o mercado em uma certa direção. O primeiro é o desejo de lucro, que levado ao extremo se converte em ganho, sensação ou emoção de ganho. Isso é que move os mercados à alça, as posições longas. E tem o outro desejo, que é o desejo de proteção e conservação do capital e dos lucros, que se é levado ao extremo, converte-se em medo ou pânico, e é o motor dos mercados baixistas. Então, aí vamos ver como o trader pode controlar essas emoções para fazer um trading sistemático e consistentemente lucrativo. Se nenhum desses elementos-chave, você acabará fracassando nessas empresas. Tem que ter todos, porque esse é o começo.
tem ainda muito mais que vamos ver nos próximos webinários. Então, o método. Qual é o método que aconselho e aconselhamos? Um método baseado 20% em análise fundamental, 80% baseado em análise técnica. Muito do que nós vemos durante cada das horas do webinário tem que ver com análise técnica. Diferentes jeitos de leitura. Agora, parte do sistema pode ser também os rumores de mercado. Tem um dito nos Estados Unidos que diz buy the rumor, sell the fact. Compre o rumor, venda o facto. Tem que ver com anúncios econômicos, por exemplo. Nas ações, nos estados e resultados que dá o diretor, o CEO. Mas em Forex, podem ser anúncios econômicos, no qual pode ter um rumor que o dólar vai ficar mais forte, vamos em longo, a favor do dólar, e quando vem um anúncio que faz que o dólar fique mais forte, o preço sobe e nós ganhamos dinheiro. Então, sim, se podem usar os rumores de mercado, a informação privilegiada, conseguida legalmente, mas também tem que estar preparado para qualquer revés que possa acontecer em qualquer momento. Agora, a palavra instinto é muito perigosa, porque instinto se pode comparar facilmente com emoção, não? Ah, meu instinto fala que isso vai para cima ou que vai para baixo. Tem um livro que eu vou aconselhar a gente aqui nesse webinário de ler, eu vou escrever aqui no chat. Se chama The Playbook. E isso também é um tema do qual eu vou falar em próximos webinários, porque é a bitácora, é o diário de nosso trading, não por levar uma estadística, é para mais bem saber qual foi o sistema mais lucrativo, a estratégia mais lucrativa, e ter uma boa ideia de qual é a nossa expectativa de trading. Esse livro está escrito por Mike Bellafiore, americano. Ele é cofundador de uma das academias mais boas dos Estados Unidos, a SMB. E aqui ele fala o seguinte: instinto é a capacidade que o trader desenvolveu através de horas, dias, semanas, meses, anos e décadas de trabalho. Então, é como fazer em automático quando ele tem essa sensação que ele já sabe para onde é que, com a leitura, junto com a leitura do gráfico, ele está sabendo qual pode ser o próximo movimento que faça o mercado. Então, isso tem que ver com a metodologia. Agora, o tema de hoje tem que ver com a gestão do dinheiro, a gestão do risco, o money management. Pode ser chamado com o uso de quantidade específica de dinheiro usada em cada operação. Que eu vou buscar não pôr em risco mais de 1% do total do meu capital por posição. Porque se eu perdo esse 1%, isso é relativamente fácil de recuperar. Tem outro livro que se chama Price Action, Trading Secrets,
Secrets. O escritor se chama Rainer Theo, um jovem muito inteligente de Singapura, que em um livro bastante simples de ler, ele oferece uma estratégia para fazer trading através de price action, que pode ser um sistema lucrativo. Agora, na página 72, ele põe uma tábua, dependendo do porcentagem de perda, ele põe o porcentagem de posições que nós temos que ter corretas para recuperar essa quantidade. Então, se você perde mais do 20%, 30% da conta, fica muito difícil recuperá-la. Então, o jeito para lutar contra da perda é o preventivo, é evitá-la através da gestão do stop loss. A quantidade específica de dinheiro usada em cada operação, a colocação de ordens de stop loss em cada negociação e a quantidade de risco em cada uma delas. Então, o melhor trader é o que começa por ter pleno controle da possibilidade de perda, para depois fazer que o dinheiro cresça através de aproveitar posições lucrativas. A mente, o controle no medo do trader, o controle sobre o ganho do trader e a disciplina do trader em geral. Isso é no qual vamos estar trabalhando próxima semana. As 3 M's são as pedras fundamentais da pirâmide do sucesso. Aqui temos a metodologia, o money management e a mente. Aqui temos, fechando trades, tem uma perspectiva, uma visão muito diferente entre um trader inicial e um trader profissional. Os iniciantes procuram trades promissores e assumem que, se os encontrarem, pagarão dinheiro. Está focado quanto vai ganhar. Os profissionais, por outro lado, passam muito tempo procurando os níveis de take profit e stop loss. 95% de nosso tempo é ocupado no análise para nós ganhar as possibilidades máximas de sucesso em uma operação, e o outro 5% é para abrir e gestionar posições. Agora, nós temos tido o webinário do Fibonacci. E o Fibonacci tem 2 funções, a de retrocesso e a de expansão. A de retrocesso serve para calcular possíveis níveis de fundo, onde eu posso colocar o stop loss, e o Fibonacci, na função de expansão, me ajuda a eu calcular o que é a ordem de máximo lucro, que vem sendo o take profit, com diferentes possibilidades. Então, profissionalmente falando, estamos buscando sinais de stop loss e sinais de possível lucro. Então, vamos ver como é que nós podemos gestionar novamente uma conta, uma posição, através do backtesting. E eu aconselho fazer esse backtesting tantas vezes como fossem possíveis. Eu vou pôr isso em branco, aqui no modelo. Eu deseleciono esses 2 botões, F11 para fazer o gráfico mais grande. Então, o backtesting
Você pode fazer ele em qualquer temporalidade, em qualquer lugar. E você pode começar com o que são posições para cima ou para baixo, longas ou curtas. Eu vou começar com um curto agora. Eu di um longo terça-feira, agora vou fazer um em curto. Então, eu tenho um F12, essa vela daqui, que é um indício de um harami. Eu adoro como é que no Brasil os traders descrevem o harami. O harami é a figura da mulher grávida. Então, a figura mãe é a vela, o castiçal grande anterior e o castiçal bebê é esse daqui. Então, o harami, ou a figura da mulher grávida, geralmente é uma figura de reversão. Podemos ver isso também através das bandas de Bollinger e muito seguramente, com certeza, essa sombra estaria saindo das bandas superiores. Agora, eu vou pôr aqui o que é a barra de ferramentas com estudos de linha, vou pôr o teto desse castiçal, eu vou pôr o fundo desse castiçal, que para mim já é a possibilidade de reversão. Agora, lembre-se, o stop loss, quando eu vou em curto, vai em cima, porque eu estou indo para baixo. Para a gente que não tem claro como é a mecânica de, oi, cara, como que eu estou fazendo dinheiro se o preço está descendo? Não é lógico. Mas o que você faz é vender primeiro caro para depois recomprar barato. Por isso é que quando vamos em curto, nós puxamos o botão que diz vender para ir para baixo, tá? Lembre-se também dos 5 tipos gerais de velas, de castiçais. Tem uma vela de quebramento, que é a que eu esperaria ter aqui proximamente. A vela de continuidade, que quebra com, nesse caso, o fundo da vela anterior. Tem vela de indecisão, com a qual não fazemos nada. Tem o castiçal de reversão e tem o castiçal de reversão forte. Então, se eu estou simulando colocar uma posição aqui, com F12, vou pela seguinte vela, para o seguinte castiçal. E tenho essa beleza aqui. Não? Essa beleza faz que eu possa baixar o teto. Mas o teto, se vocês veem, fica muito perto de onde eu abri a posição em curto. Então, o primeiro que eu faço é blindar a posição, é igualar o preço de entrada em curto com o preço da máxima perda do stop loss. E aqui é muito válido, porque eu tenho esse enorme castiçal. Eu já entrei antes e eu estou ganhando agora muito dinheiro. Que essa é uma vela de continuidade muito forte. Então, eu movo as linhas, o chão até aqui embaixo, o teto aqui e o stop loss ligeiramente dentro do canal. A pergunta mágica. Olha, é que é possível que isso continue descendo. Sim, sim, é possível. Então, eu vou gestionar agora o stop loss de tal jeito que eu agora proteja o mínimo de lucro. Vou pôr o seguinte castiçal. Olha, esse é um de indecisão. Não?
Os castiçais de decisão são os que têm corpos grandes. Não? Aqui, se ele tem um corpo pequenininho e como tem uma sombra grande por em cima, ele fala que isso ainda tem potencial para descer, mas não conseguiu quebrar o chão. Então, quando isso acontece, eu não faço nada, vou pela seguinte vela. Outra, quase igual, mas de cor vermelha. Não faço nada, mantenho a posição. Olha aqui um Dodge, não? Esse é praticamente um Dodge clássico de perna comprida, não faço nada. Já tem 3 intentos de quebrar o chão. Eu sou mais da ideia que quanto mais esteja o preço tentando quebrar um nível, mais possibilidades tem de lograr. Vou com F12 e agora tem uma vela de quebramento. Mas essa vela não tem um corpo muito grande. Não é aconselhável usá-la sozinha como uma vela de decisão, mas o que eu vou fazer agora é mágico. Eu vou pôr o chão no último nível desse castiçal, mas vou pôr o teto no final da última sombra. E agora eu vou baixar o stop loss aqui para proteger o mínimo de lucro. Então, além que apareça agora uma vela verde enorme que quebre meu plano, porque, olha, toda missão, toda posição tem que ter um plano para aumentar o grau de possibilidade de sucesso. Então, no trading só tem 2 tipos de plano. Ou é um plano longo para cima, ou é um plano curto para baixo. Nesse caso, é um curto. Então, o meu plano é baixista. Agora, com o teto, eu vou definindo qual é a zona de validação, que é tudo o que acontece aqui embaixo, e a zona de invalidação, que é tudo o que aconteça eventualmente aqui por em cima. Então, se vocês gostam de escrever, o stop loss sempre deve ir na zona de invalidação. O stop loss sempre deve ir na zona de invalidação. Então, agora, eu já protegi o mínimo de lucro, mas eu não saio até que eu tenha uma vela de reversão forte. Então, eu ainda não tenho um sinal de saída. Então, eu movo o F12, vamos lá, e tenho uma vela, um castiçal muito importante, baixista. Então, eu movo outra vez o chão, eu movo o teto, agora sim, como referente essa vela, este castiçal maravilhoso, e eu baixo ainda mais o stop loss para garantir um mínimo de lucro ainda mais grande. Vamos para que siga. Um castiçal não de tão bom corpo, avisa que possivelmente poderia aparecer uma vela verde, eu posso baixar ainda mais o meu stop loss a metade desse corpo para que, se eu tenho uma vela de reversão, eu saia ainda com um bom lucro. Então, vamos pela seguinte. E tenho outra vez uma vela maravilhosa, então eu baixo. Aqui, do que se trata é que você faça seu próprio protocolo de ação e reação. Eu vou escrever o meu nome aqui no chat. Meu nome é Carl Praz. E vocês me podem achar no LinkedIn, onde eu posso compartilhar material educacional com vocês. Por exemplo, uma folha de Excel que facilita o que é a elaboração do seu próprio
protocolo de ação e reação dependendo das velas que vão aparecendo. Então, aqui eu baixo também o teto. Eu poderia estar ganhando, nesse momento, $500, mas eu estou protegendo um mínimo de lucro de 300. Então, eu faço que isso ainda possa continuar ganhando, mas eu já protegi mínimo 300. Então, eu poderia sair agora, mas eu não tenho um castiçal que diga sai, porque isso já vai no sentido contrário. Então, olha, tem outro arquivo que eu intitulei os 10 atributos de um bom trader, no qual o coragem é um dos principais. Então, como nós temos muita coragem, então vamos por outro castiçal. Aparece um de indecisão e reversão, não fazemos nada ainda. Saiu outro vermelho. Eu ficaria ainda sem fazer nada. Saiu outro vermelho. Olha, então, esses dois daqui, eu posso tomar eles como um castiçal só. Então, eu baixo o que é o chão, aqui, o teto aqui, e eu desço o stop loss ainda mais. Vamos por mais castiçais. Olha, olha, isso fica bom e cada vez melhor. Olha só isso. Outro castiçal. Você está vendo? Isso se pode fazer num movimento alto ou um movimento abaixo. Isso são movimentos reais do mercado real no passado. Mas por que é tão importante se treinar com movimentos reais do mercado passado? Porque a sua mente vai se familiarizando com os sinais corretos de entrada e saída para você aproveitá-los no momento presente e no futuro. Aqui, isso quebra um chão muito importante, então isso pode ainda descer muito mais. Eu ponho aqui o chão, ponho aqui o teto e eu baixo o stop loss ainda mais. Eu poderia estar ganhando nesse momento $700 e estou protegendo um mínimo de lucro de 500. Vou por o seguinte. Esse pode ser um castiçal de reversão, porque tem uma perna comprida, uma sombra comprida na parte de baixo. Eu baixo ainda mais o stop loss à metade do corpo desse castiçal aqui para garantir um lucro de 600. E já foi ativado. Então, eu saí dessa operação com $600, onde eu protegi. Desde o começo, eu tirei o risco com minhas próprias mãos e blindei a posição em zero. E depois eu fui gestionando o stop loss para garantir um mínimo de lucro. Isso é gestão de risco, minha gente. Isso é money management. Isso é o que faz um sistema de trading consistentemente lucrativo. Minha gente, vou deixar isso aqui para vê-los próxima semana, se Deus quiser. Terça e quinta-feira, 7 da noite de Lisboa, a terça-feira, 7 da noite do Brasil, quinta-feira, onde agora vamos entrar na parte psicológica do trading, do psicotrading, que é muito, muito importante, eu diria crucial, tá? Minha gente, até loguinho, bom trading. Meu nome é Carl Praz, estou feliz de estar com vocês. Muitos saúdos, com muita saudade para toda a gente que viu e está vendo esse webinário e cada uma das suas belas cidades. E vejo vocês próxima semana. Até loguinho. Tchau, tchau.